Nós, pigmeus, não podemos viver na cidade, precisamos estar na floresta, onde nos sentimos bem. Infelizmente, assistimos a uma destruição massiva da floresta. Eu sou uma pequena formiga lutando e resistindo, mas eu faço a minha parte também, né, que é falar sobre as causas, assim. Enquanto pessoas de todo o mundo têm medo de um fim de mundo, nós, povos indígenas, sabemos o que é isso e estamos aqui para colaborar para que não ocorra um outro fim de mundo. O Camarote 21 desta semana é uma edição especial sobre arte e natureza. Nós viajamos pelos pulmões do mundo, a Amazônia e a Bacia do Congo, nos Camarões, para conhecer o trabalho de artistas, arquitetos e ativistas por um futuro sustentável. Manaus, uma cidade industrial em plena floresta tropical no estado do Amazonas. É onde o verde da natureza e o cinza do concreto se fundem. Aqui encontramos Emerson Pontes, bacharel em biologia e artista. Em performances que são fotografadas, Emerson se transforma em Uira Sodoma. Com o corpo pintado e acessórios de materiais orgânicos, Uira representa a força criativa da natureza. Os adereços são confeccionados com plantas da região ou do próprio jardim. Isso aqui são palhas da palmeira buriti, que é uma planta d'água. Nossa. Então eu fico pegando em mato, lembrando de água, lembrando de bicho. E é bom. Aqui é um manequim, então estou experimentando uma roupa, uma peça, experimentando como se eu me visse. Emerson nasceu em Mojuí dos Campos, no Pará, e sempre conviveu com a diversidade da natureza. Mais tarde, começou a pesquisa científica e encontrou na arte uma forma de unir o conhecimento acadêmico com o espiritual. E o ativismo ambiental com questões de gênero. O Uira assume cada vez uma forma diferente, sempre se reinventando. A Uira tem muitas caras, né? Cada foto, cada cara é uma história e são infinitas as histórias, né? A se contar. Aqui conta algumas histórias sobre o Rio Negro, sobre o direito e a importância dos mistérios, as diversidades, os segredos. E sobre a incessante busca humana de desbravar, que por vezes resulta em exploração e, em última instância, aniquilação. Como o Uira, Emerson volta às raízes, dirige a visão da pesquisa ocidental e europeia para o ponto de vista dos indígenas. Como uma pessoa trans de origem europeia e indígena, Emerson faz uma mediação entre os dois mundos. Então, o meu trabalho, ele denuncia essas questões, essas violações à vida, não somente a degradação, a violação ambiental, mas também as violações sociais, humanas, né? Fazendo um paralelo direto entre esses mundos. A cerca de 8.000 quilômetros de Manaus, do outro lado do Atlântico, um futuro melhor está sendo construído na cidade costeira de Cribe, sudoeste dos Camarões. Aqui, a floresta tropical faz parte da bacia hidrográfica do rio Congo e é a segunda maior área de florestas do mundo depois da Amazônia. Às margens desta floresta está sendo construído o vilarejo Warka. O nome vem de uma árvore africana em torno da qual a comunidade local costuma se reunir. O local deve oferecer estrutura para uma vida comunitária em harmonia com a natureza. Mas o centro do vilarejo Warka não é uma árvore, e sim uma torre capaz de coletar e filtrar até 25.000 litros de água, tanto condensada quanto das chuvas.
No meu país, os Camarões, a água é muito importante, mas os recursos são escassos. Percorremos longas distâncias para conseguir água potável. Por isso, queremos proporcionar às comunidades afetadas, como os Begieles e outras também, o acesso à água potável. Uma família Begiele se instalou bem ao lado das obras. Eles foram expulsos da floresta e poderiam ser um dos grupos a se mudar para o vilarejo Arca, assim que ele for concluído. No futuro, espera-se que entre 8 e 10 famílias de diferentes comunidades vivam juntas no vilarejo. Estamos felizes com o projeto, por isso nos estabelecemos aqui. E também por um futuro melhor para as crianças. Aqui, como em muitas outras regiões do país, é comum os jovens não poderem ir à escola porque têm de ajudar suas famílias. Por exemplo, buscando água para as necessidades diárias. Para isso, muitas vezes andam horas percorrendo quilômetros pela floresta. Além das caminhadas cansativas, enfrentam também riscos à saúde e à falta de higiene. O desmatamento e a expansão urbana destruíram o habitat dos Begiele e impediram o seu acesso à água limpa. Usamos o rio para tudo. Na verdade, a água não é potável. Usamos o rio como banheiro, para lavar a roupa, tudo. E bebemos a água dele também, do mesmo rio. O vilarejo Arca quer tornar as condições de vida da população mais sustentáveis. A construção do projeto começou há 2 anos. O arquiteto italiano Arturo Vittori é o responsável pela obra. Ele já trabalhou em projetos de assentamento na pesquisa espacial e está familiarizado com as condições ambientais mais extremas. Na África, como arquiteto nos Camarões, tenho mudado para trabalhar com materiais naturais. Em um país menos industrializado, somos obrigados a buscar tecnologias alternativas. Elas são alternativas para nós, mas aqui são tradicionais. Nesta região, as pessoas ainda vivem em casas feitas com argila, bambu, madeira ou terra. Here people they still live in mud house made out of bamboo, wood, earth. Tradicionalmente, as habitações dos povos da floresta têm tetos feitos de folhas. E o vilarejo Arca foi inspirado neste tipo de construção. Aqui, as folhas das palmeiras de ráfia são tecidas em painéis que são colocados sobre uma estrutura de madeira. Em áreas de clima tropical, os telhados são muito importantes. Eles protegem contra o sol e as chuvas, que aqui são muito fortes. No mais, com este clima, nem é preciso paredes para dividir os cômodos. As habitações são projetadas para famílias de até 10 pessoas. Uma lareira será construída no meio da sala. A ideia é que a sua fumaça evite a umidade e mantenha os insetos afastados. Será uma casa em plena floresta tropical e muito próxima ao modo de vida dos Begiele, que já habitam a floresta desde tempos imemoriais. Infelizmente, eles não vivem mais em harmonia com a natureza, no seu verdadeiro habitat. Como tudo foi destruído, não conseguem sobreviver na floresta tropical. O desmatamento os empurra para a cidade. Anualmente, estima-se que 4 milhões de hectares de floresta tropical são desmatados no continente africano. Uma destruição com consequências dramáticas e que afeta a todos nós, especialmente os povos indígenas em todo o mundo. De volta ao Brasil. São Paulo é a maior cidade do país, com cerca de 12 milhões de habitantes. Um importante centro cultural e econômico. Aqui vive Caiçara. Ela nasceu e cresceu em outro mundo, no Amazonas, rodeada pela floresta. Estando aqui, dá para perceber assim, né, um pouco dessa luta solitária mesmo, né? Eu acho que em relação à pequenez mesmo, né? Que a minha luta, de uma certa forma, representa aqui dentro desse lugar, né? Porque no meu
de todos esses prédios, assim, não deve ter nenhum indígena, né? A Avenida Paulista é a mais conhecida da cidade, sede do poder dos grandes bancos, seguradoras e institutos culturais. Aqui, Caiçara protesta contra a implementação do Marco Temporal, um projeto de lei que pretende travar a demarcação de terras indígenas no país. Não aquele 490! Não aquele 490! Então é nesse lugar da luta mesmo. E você ir contra todas as pessoas, assim, né? Eu ir contra todas as pessoas do Brasil todo, tentando conscientizar essas pessoas e tentando realmente... Estou lutando contra uma nação ignorante, que são algumas pessoas brasileiras. A atriz e ativista Caiçara defende os interesses dos povos indígenas. Como nessa coprodução Teuto-Brasileira, exibida na Berlinale de 2016 e que tematiza o trânsito entre dois mundos, o da luta pela sobrevivência e o do desaparecimento de uma cultura. A família dela é natural da região amazônica, no norte do Brasil, perto da fronteira com a Colômbia. A mãe pertence à etnia Tariano e o pai, tucano. Os avós de Caiçara fizeram participações em filmes, assim como os pais dela, ela mesma e os irmãos. Uma família de atores. Até hoje, eles trabalham juntos diante das câmeras pela mesma causa. Ela continua esse trabalho mesmo. Continua falando, né? Eu ensinei tudo para ele, para todas as minhas filhas, para os meus filhos também, que eu ensinei. A gente ensinamos, né? Com o pai também ensinou. O pai e o avô tem que ensinar, né? Para ele conhecer a cultura dele, a fala dele. Em sua atuação, Caiçara usa o corpo de forma política. Mas eu só fui realmente perceber o tamanho da responsabilidade, da importância, há pouco tempo atrás, assim, né? Eu tenho 25 anos, né? Então, pouco tempo atrás eu realmente comecei a ter essa noção, assim. A Amazônia está em chamas. A ambição e a ganância estão destruindo um dos ecossistemas mais importantes do mundo. O pulmão do planeta se converteu em um gerador de CO2, contribuindo para acelerar as mudanças climáticas. Afinal de contas, nós estamos vivendo uma catástrofe, né, no mundo todo. Quem pode ensinar você, as pessoas do mundo todo, a viver de uma forma mais sustentável, são os povos indígenas. O Camarote 21 vai a um rápido intervalo e já volta. Camarote 21 de volta com o especial Clima e Cultura, Utopias para as Florestas. The forest has been privatized. A floresta foi privatizada e o desmatamento continua. Os Beijeles, que vivem aqui há milhares de anos, estão sendo expulsos da selva e marginalizados. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos, diariamente. E nós, ocidentais, somos também responsáveis pelo que está acontecendo aqui. As a Western world, for what is happening. O vilarejo Arca quer criar novos espaços habitáveis e oferecer uma formação à população local, como em horticultura e outros ofícios. A meta é que a comunidade seja autônoma. Um projeto modelo de arquitetura sustentável e um experimento social ao mesmo tempo. Temos que oferecer educação para a comunidade. Algumas pessoas aqui já têm conhecimento prévio, mas a maioria não tem experiência. Portanto, o nosso projeto não serve apenas para construir casas, plantar flores e fornecer água, mas ensinar uma profissão aos jovens para que eles possam ser independentes no futuro. Uma situação vantajosa para todos. A coexistência em pé de igualdade, isso é o que os iniciadores do projeto nos Camarões desejam. Mas o convívio entre as diferentes culturas nem sempre é simples. Além disso, muitas vezes a falta de material e as obras se prolongam. Por isso, os jovens estão aprendendo novamente as técnicas artesanais tradicionais. Bom, ça c'est
Já é algo muito bom, mas o projeto Água Huarca não é apenas para os Beijeles, é também para os outros grupos. Queremos criar uma habitação com um conceito de higiene. Esta é também a razão pela qual construímos torres de água e oferecemos água potável. Quem quiser se instalar aqui também precisa garantir que o local permaneça limpo. Uma utopia às margens da floresta tropical. Mas quão promissor é este projeto para os que vivem no meio da floresta? Será que esta coexistência pode de fato dar certo? Temos que aprender a nos aproximar e a comunicar-nos uns com os outros. Não falamos a mesma língua, temos um modo de vida diferente, mas precisamos aprender a entender como eles vivem, falam e se adaptam a outras pessoas. E o contrário também. Cuidadosamente, Bárbara busca contato com os Beijeele que vivem na floresta e que têm pouco intercâmbio com outros grupos sociais. Se eles querem que todos nós vivamos aqui, então também devem adaptar-se à nossa maneira de viver. Em 2 anos, a construção do vilarejo deve ser concluída. Será que os conflitos serão resolvidos até lá? Bem, as crianças já estão aqui. E é pensando nelas que o projeto se fortalece. O conhecimento Beijeele de como viver em harmonia com a natureza tem se perdido cada vez mais. O vilarejo Huarca representa uma tentativa de preservar este conhecimento e enviar um sinal ao norte global. Eu vim para a África com o objetivo de ajudar com o meu conhecimento arquitetônico de como construir infraestruturas. A arquitetura sustentável do vilarejo Huarca, onde usamos recursos e materiais locais, é um exemplo. Quero levar esta experiência, que é muito preciosa, de volta à Europa. Lá também existe a necessidade de melhorias e de uma nova visão de futuro baseada neste conhecimento adquirido aqui. A floresta tropical, com seus recursos únicos, desperta até hoje a ganância de grupos poderosos. A exploração econômica da Amazônia começou há séculos com a colonização e a expulsão e extermínio das populações indígenas. Mas o Brasil parece não ter aprendido com os erros do passado. Cada vez mais, a floresta tropical está sendo destruída pela mineração, a agropecuária e a indústria madeireira. Atualmente, há um ritmo ainda pior que o dos últimos 10 anos. Em vez de serem protegidos, como prevêem as leis e exigem os especialistas, os povos indígenas são sistematicamente expulsos de seus territórios remanescentes. A gente sempre teve uma coisa de viver em harmonia com a natureza, né? Você pegar uma coisa dela, mas também você dar uma coisa para ela. Então, existe uma questão comum. Você conseguir viver bem com ela. E o que acontece hoje em dia, não. As pessoas só pegam dela. A preservação da floresta tropical é uma questão existencial. Povos indígenas, pesquisadores, ambientalistas e ativistas de direitos humanos lutam para que isso aconteça. O dramaturgo e cineasta suíço Milo Rau é um deles. Esta é praticamente uma das últimas regiões do mundo que ainda não foram completamente absorvidas pelo sistema em que vivemos. Mas é o local onde acontece agora uma luta muito mais profunda, que remonta ao nosso passado e diz respeito ao futuro. Afinal, se a Amazônia deixar de existir, o planeta morrerá. Milo Rau fez da Amazônia o cenário para uma nova produção da clássica tragédia grega Antígona. Trata-se de uma história sobre a luta do direito divino contra o direito humano. Uma luta entre o tirano Creonte, que quer manter seu poder a todo custo, e Antígona, que resiste. É também um símbolo da batalha pela manutenção da cultura no Brasil, entre o governo e aqueles que lutam por suas terras e pela sobrevivência. Esta é uma ação política, não é apenas uma encenação de teatro internacional. É, na verdade, um trabalho de colaboração política.
Os ensaios de Antígona na Amazônia têm a participação de representantes dos povos indígenas, como Caiçara, e do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. A coprodução entre Brasil e Europa é um ato de resistência artística. Como europeus, não temos estas respostas, precisamos de outras vozes. Alguém que nos diga o que pode acontecer para nos dar as razões para basicamente explicar a nossa própria perversão. Somos precisamente a causa deste mal, que não vem das vítimas da mudança climática, mas que nós mesmos, europeus, causamos. Vocês querem voar menos, matar menos, roubar menos? Mas como vocês podem acreditar que após mais de 500 anos de invasão, após milhares de anos de subjugação do mundo, pode vir um pensamento até vocês de que não trará mais destruição? Esta loucura deve acabar. Caiçara interpreta o papel principal. Ela é Antígona, uma mulher que aceita a morte pela fé no divino e nas próprias convicções. Eu não sabia que era Antígona, nunca tinha entrado para esse lugar assim. E aí eu falei, nossa, temos muita coisa em comum com essa tal de Antígona aí. Eu gosto de ser atriz, eu gosto de trabalhar nesse meio, né? Sabendo que o meu corpo é político e o tamanho da importância de eu poder estar dentro desse lugar. Em relação ao clima, eu acho que existe esse desespero mesmo, assim, de que a gente depende de outras pessoas para poder fazer alguma coisa, entendeu? Com suas performances, ela cria imagens marcantes. A asfixia é uma metáfora sobre a ganância daqueles que destroem a floresta. A salvação, ao meu ver, seria a gente trocar pessoas na política que são a favor do meio ambiente. Essa é a melhor forma da gente se salvar. E para que a Amazônia sobreviva, é fundamental ouvir as vozes de todos os indígenas, tanto dos que vivem na floresta quanto na cidade. Manaus é a metrópole brasileira em plena floresta tropical. Emerson Pontes tinha 5 anos de idade quando a família se mudou para a cidade. Emerson desfruta das vantagens da vida urbana, como o consumo rápido, mas nunca abandonou o contato com a natureza e com os seus ancestrais indígenas. Eu sou um desses indígenas, né, que tem história de povo apagada, né, distanciada do próprio povo e que hoje habita a cidade, o contexto urbano. É importante que os mundos e o próprio Brasil lembre-se que quando se pensa em indígena, existem muitos contextos, né, do que é ser indígena hoje no século XXI em Brasil. Emerson teve a sorte de conhecer um professor que compartilhava do mesmo entusiasmo pela natureza e que foi a sua motivação para estudar biologia. Hoje passa esse conhecimento adiante, em oficinas de instituições culturais e ONGs para a proteção da Amazônia. E curso 4 anos de uma graduação em biologia, me formo bióloga, passando por múltiplas experiências, não somente acadêmicas, que estuda as coisas vivas como objetos. Para Emerson, a arte é uma tentativa de representar a interconectividade do mundo. No papel de Uira Sodoma, Emerson combina o conhecimento de estudo da ecologia, o conhecimento espiritual ancestral e a experiência de uma pessoa não binária. É a conexão entre várias formas de existência. Grande parte dessas crises climáticas, espirituais, políticas, sociais, ambientais que vivemos hoje é porque nós temos ouvido só nós mesmos, humanos.
o IRA quer nos lembrar da plenitude do mundo. E para tal, se transforma na floresta em árvore centenária. Arte que nos reconecta com a força da natureza e envia uma mensagem urgente. Muitas vidas que precisam e que merecem ser ouvidas para que permaneçam vivas. Todo o mundo permanecerá vivo. Nenhum futuro será possível se não passar pela Amazônia. Nem o futuro. Esse foi o Camarote 21 de hoje. Até a semana que vem.